bom dia, a paz. Bom dia, paz. Nesse momento eu e o irmão Inácio, vamos começando conectado hoje mais tarde um pouquinho, já é 9h21. Nós estamos aguardando chegar mais, acredito que hoje os jovens adolescentes dormiram mais do que a cama, nesse friozinho. E hoje o tema que a gente vamos estar falando do Conectado com a Palavra é buscar a presença de Deus como Davi. Amém? Amém. Vamos orar? Sim. Senhor, nosso Deus, eterno Pai, Espírito Santo, que neste domingo, meu Deus, pela manhã, no dia, meu Deus, 27 de abril, estamos nós aqui, meu Deus, na tua casa. Pedimos perdoa nossos pecados, nossas falhas. Meu Deus, que o Senhor venha falar aos nossos corações. Dá-nos entendimento, dá-nos sabedoria. Estamos estudando, meu Pai, a palavra ao respeito de Davi. Senhor, conduza-nos, meu Pai. Faça tudo fluir conforme a tua vontade. Usa o teu servo também, Inácio, me usa como o Senhor quer. Repreende todo o empecilho, tudo que não provém de ti, venha bater em retirada. E desde já te agradecemos, em nome do Deus que é Pai, do Deus que é Filho, do Deus que é Espírito Santo. Amém, graças a Deus. Amém? Amém. Vamos para a palavra? Já vamos estar aqui falando a respeito. O Inácio vai falar primeiro da introdução, pode ser? Bom dia para todos que estão aqui presentes e bom dia para quem está assistindo Conectados com a Palavra. Hoje é dia 27 de abril e o tema é buscar a presença de Deus como Davi. Amém. Agora eu vou dar início com a introdução, depois a pastora Rose vai entrar com uma palavra, amém? Amém. Bora lá. Aqui. A introdução. Vivemos em uma geração que ama tudo rápido. Comida rápida, informação rápida, até fé rápida. Mas a vida com Deus não é um miojo espiritual. É algo que se constrói com paciência, entrega e constância. Davi entendeu isso e buscou a presença de Deus com excelência. Tópicos para estudo. Davi não queria apenas bênçãos, queria a presença. Ele não buscava a Deus apenas quando precisava. Deus desejava morar na presença de Deus todos os dias. Amém? Aí vamos para a passagem. Primeiro vamos falar da onde começou, como Davi existiu. Vamos lá no início. Vamos falar dos pais dele? Vamos. Vamos lá? Qual é a passagem que fala dos pais de Davi? Mateus 1:6. Mateus 1:6. Que diz assim. Dá tempo de você marcar aí a sua Bíblia aí, ou anotar. Capítulo 1, versículo 6. Nós vamos estar falando dos pais de Davi. É que versículo final? É Mateus 1:6. Jessé. Vai. Jessé gerou o rei Davi. Então quer dizer, Jessé é o pai de Davi. Sim. E o rei de Davi. O rei Davi gerou Salomão, cujo nome foi aquele que tinha sido mulher de Urias. Entenderam até aqui? Então quer dizer, muitas pessoas falam do Davi, mas não vê onde veio a essência, a fé, a caminhada. E o pai de Davi ensinou muito bem. Isso é muito bacana, muito forte, né?
Então vamos lá agora em outra passagem que fala, acho que é 1 Samuel 22, 3, 4. Fala sobre as descendências de Davi, a árvore genealógica de Davi. isso aí. Vamos lá. 1 Samuel 1 Samuel 22, 3, 4. Vou passar o versículo agora. Diz assim. Achou? Naquele lugar Davi foi em Vispa, em Moabe. Isso mesmo? E disse ao rei de Moabe: deixai o meu pai e a minha mãe, como eu estou falando que vamos estar falando sobre a origem também de Davi. Como passou em falamos do pai, agora ele vai falar dos dois, ó. Aí diz assim, lá no versículo 3. Deixe o meu pai e minha mãe e fique com vocês, até que saiba que Deus vai fazer de mim. Vamos ler o 4 também? Davi levantou o rei de Moabe e eles moraram com ele durante todo o tempo em que Davi esteve naquele lugar. Seguro, naquele lugar seguro. Quer dizer que ele estava o quê? Precisando de segurança. Então ele foi para este lugar. Amém? Amém. Aí no 5 diz assim, porém, o profeta Gade disse a Davi: não fique neste lugar seguro. Vá, entre na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Ele obedeceu. Que ali onde ele estava não estava nada seguro, pediu para ele ir para outro lugar. Aqui começa hoje o nosso estudo da palavra, amém? O tema é esse: buscai a presença de Deus como Davi, com profundidade, não com pressa. A excelência nasce de um relacionamento constante com Ele. Como Davi viveu. Teve exemplo. Vamos falar aqui quem eram os pais dele, que a gente já citou, já falamos. E a gente também falou sobre a mãe e os descendentes dele antes de o Davi virar um rei. Amém? Aí vamos lá. Para mais informação, vamos lá falar, né? Que nós acabamos lá em Crônicas, que vai falar da genealogia de Davi. Você pode consultar esse versículo lá em 1 Samuel 17, onde começa, amém? Amém. 17, 12, né? 12 ao 36. Isso aí. 17 do 12 ao 36. Bastante coisa, né? Então vai, manda ver. Lê que eu vou. Vai quando eu... Samuel. 1 Samuel. Depois a senhora pediu para eu parar, eu paro. Quando eu der uma paradinha para me orientar. Sim. Bora lá. 1 Samuel 17, 12. Davi era filho daquele Efrateu, de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, e que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, Jessé era bastante idoso entre os homens, 13. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido com Saul para a guerra. E esses 3 que tinham ido para a guerra se chamavam Eliabe, que era o primogênito, Abinadab, que era o segundo, e Samá, que era o terceiro. 14. Davi era o mais moço, só os 3 mais velhos seguiram Saul. 15. Calma aí. Você vê. Tinha outros
mais capacitados, mais velhos, mais fortes, mais robustos, já trabalhava, já tinham focos. Mas Deus escolheu Davi. Por que será que Deus escolheu Davi? Aqui a gente vamos mais profundo para você saber que para Davi ser o que ele foi escolhido por Deus, e ali ele passou a ter a presença, ali ele passou a ter a essência, e ali ele passou a buscar. Porque eu acredito que quando ele cuidava, o Inácio, Sim. das ovelhas, ali Deus já estava o quê? De olho nele. Porque se uma ovelha, ele já tinha aquela entrega, ele não deixava os bichos querer caçar, machucar, matá-lo. O que o próprio Deus imaginou? Imagina ele fazendo a minha missão. Cuidar do meu povo. Cuidar do meu povo. O projeto de Deus sempre é o melhor do que o nosso. O propósito de Deus sempre é melhor do que o nosso. Ali, se um dele, normal, como homem, como menino, já estava o quê? Bem eficiente, ele já estava ali sendo preparado com a presença. Deus já estava sem ele saber. Às vezes acontece assim no projeto 3 em 1. Numa criança, num adolescente, num jovem. Mesmo se ele não sabe agora no exato, porque a mente está o quê? Atordoado. Aí, mas Deus já está vendo a qualidade em você. Talvez você ainda nem viu que tem, mas alguma coisa você está chamando a atenção de Deus. Até porque tem uma passagem, pastora Rose, que diz que antes da gente nascer, Deus já conhece já a nossa essência e sabe o que vai acontecer daqui para frente. Ele conhece o futuro, né? Ele é onipresente, onisciente. Nosso Deus é tremendo. Amém? Onde nós paramos no 14, né? Foi. Então vamos lá. 14. Davi era o mais moço, e só os 3 mais velhos seguiram Saul. 15. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. 16. Os filisteus vinham de manhã e de tarde, apresentando-se durante 40 dias. Jessé disse a Davi, seu filho: peço que leve para os seus irmãos uma medida deste trigo tostado e estes 10 pães. Corra e leve isso para os seus irmãos no acampamento. 18. Porém, estes 10 queijos leve-os para o comandante de 1000. Vejo como os seus irmãos estão passando e trago uma prova de que estão bem. 19. Saul, ele e todos os homens de Israel estavam no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Para você ver que ele levava vamos dizer, o café da manhã, ele levava o café da tarde, ele ali ajudava a alimentar já os irmãos dele. Eu acredito que não era perto. Não. Eu acredito que ele fazia uma boa caminhada. Então, às vezes você fala assim, poxa, a igreja é longe. Poxa, tem que ir mesmo. Ai, que preguiça, ai, que vontade de dormir. Eu, no caso, eu falo que hoje foi uma grande batalha, porque ontem eu não parei. Mas o compromisso, assim como Davi tinha, ele tinha um compromisso. Ele começou a ter um compromisso não só com as ovelhas, a missão, mas também de fazer o que o pai dele pedia. O pai dele, por isso que ele sempre estava sendo observado pelo pai dele também. Ele chamava atenção. Então o que acontece? Ele ia e sem ficar resmungando. Às vezes, mano, pede para ir na padaria. Logo eu, tem fulano, tem cicrano, tem Beltrano. Olha quantos irmãos tinha, Davi. Tinha 8. Então, mas era ele que tinha o quê? Uma grande responsabilidade. A responsabilidade é sua que está buscando Jesus. Jesus escolheu. Pô, mas por quê? Chama a atenção mais minha do que dele, de que dela. Porque só tudo é eu. Porque você foi escolhida por Deus. A não ser se você não queira ser escolhido. Mas mesmo assim não adianta. Se ele escolheu, quem é nós para contestar? Amém? Amém. Vamos lá? Vamos. Eita, tá bom. 20. No dia seguinte,
Davi se levantou-se de madrugada, deixou as ovelhas com o guarda, carregou o que havia sido preparado e partiu, como Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento quando as tropas estavam saindo para colocar-se em ordem de combate, e os gritos chamavam para a batalha. 21. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. 22. Davi deixou o que havia trazido aos cuidados do guarda da bagagem e correu para a batalha. Quando chegou lá, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. 23. Enquanto Davi ainda falava com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que havia falado anteriormente, e Davi escutou. 24. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiram dele com muito medo. 25. E diziam uns aos outros: vocês viram aquele homem? Ele veio para afrontar Israel. O rei dará mais riquezas para quem matar aquele homem. Também lhe dará a filha em casamento, e a casa de seu pai assentará depostos em Israel. Para você ver que Davi pensava. Você vê, para vencer o Golias, ele queria saber o que é o que? O que ia ter em troca? Qual é o benefício? Sim. Aí, às vezes, o jovem não pensa. Para que estudar? Tem benefícios. Para que fazer um curso? Tem seus benefícios. Para que obedecer? Tem benefícios. O benefício vai ser para você mesmo. Davi foi uma pessoa super inteligente. Sim. Ele não ia para uma batalha de qualquer maneira. Ele não ia vencer o Golias só sem um propósito, sem fé, sem a presença de Deus. Davi sabia que ele tinha uma missão. Só que ele queria saber o que ele ia ganhar o quê? Em troca. Em troca. Poxa, riqueza, família, terras, era muita coisa. E aquele gigante estava confrontando, não era só a família de Davi. Estava confrontando o povo de Israel. O povo de Israel. Ele estava dando cabo, estava fazendo uma roaça de destruição. Às vezes o adversário está trabalhando dentro do lado da pessoa e tem sempre um ungido de Deus lá. Uma criança, ou um jovem, ou um homem, um ancião, mas não está o quê? Se posicionando. Davi se posicionou. Epa! Não poderiam os irmãos dele ter essa visão? Que era mais velho do que eles? Sim, mas só que muitas das vezes as pessoas mais velhas têm dificuldade de entender a direção. Aí então Deus usa os mais novos, que está com a mente fresca e que ouvem a palavra dele. Eu vou te dizer por quê. Porque os jovens, eles ficam muito, sabe o quê? Dividido em dois pensamentos. Aí, ao mesmo tempo que ele quer o espiritual, ele quer o emocional. Depois, aí fica confuso. Aí ele mistura tudo, é joguinho, é isso, não tem um foco. E Davi, ele estava muito focado. Sim. Quando a pessoa vem para o conectado, tem que ter um foco. O que é o foco? Aprender o caminho, ter relacionamento com Cristo, ser salvo, principalmente. É salvação. O conectado com a palavra é para quem quer ser salvo. É para quem quer aprender e também ser um discípulo de ensinar outras pessoas lá. Depois, já pensou? Daqui um dia você está no altar ensinando também? Levando a palavra, pregando para crianças, jovens, adolescentes, adultos, anciões, está ali sendo um instrumento na mão de Deus? O conectado com a palavra é para isto. Não é para aprender e guardar o caderninho, a Bíblia e ficar lá pegando poeira aberto em Salmo 91, não. É para aprender,
colocar em prática. Porque tem pessoas que ela vive estudando a Bíblia, mas não vive uma vírgula. Tem que colocar em prática o que você está aprendendo. Davi deixou isso aqui como exemplo pra gente. Porque ele começou a ver a fé do pai. Ele começou a ter chamar a responsabilidade para ele. Não tem idade para ser responsável não, tá? Quando a pessoa quer ser responsável, eu vou cuidar das ovelhas e não vou deixar ninguém ferir ela. Se quem tiver machucado, eu vou cuidar, vou passar o remedinho ali e vou cuidar mesmo. Então, se aquele cuidado com o bicho, ele tinha maior amor, maior entrega, Deus falou, imagine com um ser humano. Então ele foi escolhido por causa disso. Ele tinha compromisso, ele estava conectado. Focado. E hoje nós estamos aqui, ó. Buscar a presença de Deus como Davi. Davi, ele não só buscou, como lutou, como avançou. Por isso que é o único que é chamado segundo o coração de Deus. Como nós falamos na outra aula. Vamos lá? Vamos lá. 26. Então Davi perguntou aos homens que estavam perto dele: o que será dado ao homem que matar este filisteu e livrar Israel de tal afronta? Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? 27. E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: é isso que será dado ao homem que o matar. 28. Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com aqueles homens, e ele ficou irado com Davi e disse: por que você veio para cá? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e mau. Você veio aqui para ver a batalha. Davi respondeu: o que eu fiz agora? Apenas fiz uma pergunta. 30. Então Davi se desviou dele na direção do outro e fez a mesma pergunta. E o povo lhe deu a mesma resposta de antes. 31. Alguns homens que tinham ouvido as palavras de Davi foram anunciá-las a Saul, que mandou chamar Davi. 32. E Davi disse a Saul: que ninguém desanime por causa dele. Este seu servo irá e lutará contra este filisteu. Muito forte. Você vê, Davi estava obstinado, com fé, determinação, focado, e sabia que aquele gigante, ele ia dar um fim. E dando um fim no Golias, deu fim no problema. Será que nós, pessoas, hoje estão decididas a dar um fim naquele problema, sem dar fim da vida dela? Davi não deu fim da vida dele. Hoje os jovens só pensam em se matar, em se cortar, em se revoltar, em beber, em se drogar, porque eu tô com muitos problemas. Davi não fez nada disso. E ele estava sendo confrontado. Não só ele, como todos. Como todos. Todos estavam sendo confrontados. E ninguém teve a coragem de Davi de ir para frente e querer lutar. Todo mundo recuou e Davi foi o único que teve a coragem de enfrentar aquele problema. Para você ver que Deus, quando pediu Samuel para ir lá, né? Deus sabia que Samuel entendeu. E na hora ele foi ver, era esse. O que não tinha aparência, o que não era fortão. Olhando assim, era um menininho, né? Magrinho, mas o espírito. Como é que tá a tua fé? Porque Deus, ele vê o que tá dentro. É a sua determinação, é a sua fé. Tá vendo um problema? Usa a sua fé. Fale com ele. Vai para a presença. Vá buscar. Deus, eu não aceito esse problema. Eu não aceito. Eu vou à igreja, mas eu vou com um propósito. E eu vou vencer esse problema. Eu não vou me entregar a vício. Eu não vou me entregar a depressão. Eu não vou me entregar
me sujeitar a essa circunstância. Mas essa situação eu vou vencer através da presença de Deus, através da minha fé. Essa foi a ideia de Davi e deu certo. Deu certo, entendeu? Vamos lá? Bora lá. 33. Porém, Saul disse a Davi: Você não poderá ir contra esse filisteu para lutar contra ele. Você ainda é jovem. Ele é guerreiro desde a sua mocidade. 34. Davi respondeu: Este seu servo apacentava as ovelhas do seu pai. Quando tinha um leão ou um urso e levava um cordeiro do rebanho. 35. Ele saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantar contra mim, eu agarrava pela barba e golpeava até matá-lo. 36. Este seu servo matou tanto o leão como o urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. Amém? Para você ver, tudo que você fizer com fé, tudo que você colocar Deus na presença, Deus toma frente. Isso aqui, eu vou fazer a minha parte humana, mas a parte espiritual, milagre faz o Senhor. Foi isso que Davi fez. Davi colocou ali Deus 100%, porque ele não tinha condição nenhuma de vencer aquele Golias. Coloca um Golias na tua frente, sem você estar com a presença. O que você faz? Corre. Corre! E às vezes não dá tempo de correr, não. Não dá tempo de correr, não, porque só o pé dele já Te esmaga. esmaga. Davi foi um homem muito corajoso. Nós temos que ser forte e corajoso. Amém? Vamos lá em outra passagem? Vamos lá. Quem está gostando do Conectado com a Palavra, diga amém. Amém. Isso aí. Ô, glória. Ele tá forte. Hoje tá. Quando você ouve a palavra Golias, Davi venceu Golias, nós temos que pensar qual é o problema, a situação que está te afligindo. O que está te chateando, te entristecendo? Isso aí é um Golias. Isso aí é um Golias. Então você vai com o Golias chorando? Vai com o Golias indo para a igreja de vez em quando? Vai para a igreja com um propósito. Vai sem jejum? Jejua. E fala: Deus, eu não aceito, eu quero solução. Esse problema não veio para ser meu, mas vai ser solucionado que eu coloco nas tuas mãos. E Jesus vai lá e faz o quê? Faz a obra. Faz a obra. Ele traz resultados através da tua fé. Agora vamos para onde? A gente já leu o Salmo 63? Não, vamos lá agora. Salmos 63. 63. É 63, tá? Salmo 63, 1. Diz assim, é forte esse salmo, hein? Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente. Isso aqui é Davi, tá falando? Eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja. Ô glória! Hoje está faltando isso nos jovens. Está faltando isso nos adolescentes. Buscar a Deus com o quê? Ansioso. Tem gente que quer ser ansioso para ter resposta, mas não de buscar Cristo. Quer dizer, ansiosamente Davi buscava a presença De Deus. de Deus. Ele queria ter cada vez mais conexão. Tá conectado com a presença, com o poder de Deus, com a essência do Senhor
dentro dele. Aí diz assim, ó, a minha alma tem sede de ti. Você sabe o que é uma alma ter sede de Deus? Buscar a presença dele. Porque precisa de buscar para o quê? Tirar o vazio, o poço. Porque muitas pessoas têm andado desta maneira, jovens principalmente, com um poço seco, sem a presença, sem o Espírito Santo, sem a certeza da salvação, sem ter alegria, sem ter paz. Aí começa a querer a procurar preencher de maneira errada. Quer buscar em outras fontes. E muitas das vezes vai se perder, porque aquela fonte lá não tem a presença de Deus. Aquela fonte lá é um engano. Aquela fonte lá tá te levando pro vício, pro engano, pra mentira, pra prostituição. Tá te levando à destruição, mas nunca para a presença de Deus. Então, Davi, ele sabia que a alma dele tinha sede e o corpo dele, tá vendo? Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Quando enche da presença, ele fica sendo um templo. E quando o templo está preenchido, ele fica saudável. Aí fica o quê? Cheio da unção. Aí você tem para dar. Como é que você vai dar algo que você não busca? Tem como? Se você não tem, você vai dar para alguém? Como é que você vai dar algo que você não tem? Tem como? Não. Eu pedi algo para você, vamos lá. Não posso dar um exemplo? Pode. Posso? Eu tenho a água, mas vamos lá que eu não tivesse. Aqui está simbolicamente a água em um copo, amém? Pessoas, a água é a presença, é o Espírito Santo. Aí você não tem, mas eu chego a você e falo assim, me dá um pouquinho da tua água. Lembra das 10 virgens? Sim. Me dá um pouquinho. Aí você vai ficar olhando, mas você não tem para dar, você vai falar o quê? Não tem. Normalmente dizer, mas muitos vão falar assim, não, muitos estão enganando, estão mentindo. Fala do Espírito Santo, prega a palavra de Deus, mas não tem não. Está precisando de o quê? Urgentemente ter a fonte. Quem pode dar a fonte da vida? O Salvador, Jesus Cristo. Ele é o único que pode fazer isso através do Espírito Santo. Então nós precisamos se despertar, que os dias vão vir difíceis, e quem não tiver essa água, quem não tiver essa presença, vai se perder. Sabe por quê? Os dias vão ficar muito mais do que? Difíceis. Então vamos lá? É só para ler só isso aqui mesmo? Não, vamos lá no finalzinho, ó. A minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja, como terra árida, exaltas e sem água, tá vendo? Acabei de falar. Quando a pessoa está exausta, sem água, está árida o quê? Deserto. Uma pessoa está se sentindo, ele está ali buscando força, ânimo. Ele estava clamando a Deus para o quê? Fortalecer ele ansiosamente. A alma, sedenta, ele estava sedento. A presença de Deus. Ele queria mais de Deus. Mesmo que ele já tivesse, ele queria o quê? Mais. Quanto mais você busca, mais você vai ter. Mas, pastora, como é que eu posso fazer isso? Talvez é a sua pergunta nessa manhã. Ixi. Como? Vamos lá. Quando você é sincero com Deus, não precisa você ficar lendo 24 horas a Bíblia. Não, negativo. Mas que você vai, ó, no seu quarto. Tem gente que só quer orar na igreja, só quer ler a Bíblia na igreja. Você pode muito bem fazer o seu quarto de guerra, fazer as suas orações contínuas em casa. E falar, Senhor, me desvazeia de mim mesmo. Eu preciso do Senhor. É sinceridade mesmo. Às vezes você não vai fazer nenhuma oração longa, não. Se sincero, sou falho, sou pecador.
eu sou desobediente, eu sou teimosa, sou teimoso, sou ignorante, sou orgulhoso, mas eu estou sedento de ti, eu preciso da tua presença, eu preciso do Espírito Santo, eu estou sofrendo, do meu jeito não está dando certo. Da minha forma de pensar, de agir, de falar, de dizer para as pessoas, não está resolvendo. Me ajuda, Senhor. Me ajuda. Eu quero que o Senhor muda, transforma a minha mente. Me dá um coração novo. Me dá, meu Pai, a partir de hoje, eu tenho certeza, meu Pai, que quando eu me levantar desse chão, de joelhinho, quando eu me levantar desse chão, eu não vou me levantar da mesma forma que eu me ajoelhei, mas vou me levantar diferente, porque eu estou sendo sincero com o Senhor. Eu estou sedenta de Ti, eu preciso da Tua presença, eu preciso ser batizado no Espírito Santo. Tenho andado e ido à igreja, mas não ter levado o Senhor a sério. Tenho ouvido falar do Senhor, mas eu não tenho certeza da minha salvação. Tudo é uma sinceridade, uma entrega. Aí, a partir de hoje, meu Senhor, o que o Senhor falar comigo, eu vou te obedecer. Não vai precisar o Senhor falar 2, 3 vezes. Assim como eu vou passar a obedecer a minha mãe, vou estar ali na vigilância, fazendo por onde, no lado espiritual, minha mãe está falando para mim o caminho certo, o meu pai está fazendo o caminho certo, o caminho do Senhor, eu não vou olhar nem para a direita e nem para a esquerda. Eu vou seguir os caminhos do Senhor. Aí Davi fez isso. Se Davi fez e conseguiu, você vai conseguir também, amém? Vamos lá. Agora é Salmos 1, 2, 3. Salmos 1, 2, 3. Jovens, prestem atenção. Isso aqui é realmente um despertar para vocês. Salmos 1. Pode ler, Inácio. Cadê o... Tá. Salmos 1, 2. Pelo contrário, o seu prazer está nas leis do Senhor. E na sua lei e medita de dia e de noite. 3. Ele é como a árvore, plantada junto com uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Tá vendo? Tudo que você faz e cuja a folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Eita, glória! Tudo que você fizer, jovem, se você está buscando a presença, está pedindo Ele ao Senhor, de dia e de noite, está perseverando na fé, você está indo nessas correntes de água, que é a corrente... Quais são as correntes das águas? Ó, qual é o propósito dos jovens aqui? Terça, corrente das águas. Terça. Quinta-feira. Quinta, família. E o domingo. Domingo. Pai, Filho. Espírito Santo. Mas conectado com a palavra. Se nenhum dos três está deixando a desejar, como é que você vai ter essa fonte de águas viva? Como é que você vai ter frutos? Como é que você não vai murchar? Aí fica sem fazer esses 3, como é que fica a pessoa? Murchinha. Tá triste? Não. Tá desanimada? Mais ou menos. A voz fica até fraca, até pastor. Até a voz muda. A voz fica... O que tá acontecendo com você? Nada não. Mas você não era assim? Eu não sei. O que houve? Porque passou a se distanciar da presença, nem em casa ora direito, nem na igreja, aí começa a ficar conectado com o quê? Com as trevas. Aí a folhagem, cai. Que não era para murchar, murcha. E o que era para ser bem sucedido? Não é mal sucedido. Mal sucedido espiritualmente, mal sucedido no sentido ministerialmente. Começou muito bem louvando, começou muito bem fazendo algo no ministério, daqui a pouco está fazendo mais nada. Mas por quê? Não estão me chamando. Não é que ninguém está te chamando. Jesus não está o quê? Colocando missão para você fazer, porque você está longe da presença dele. Na verdade, pastora Rosa, a pessoa quer em primeiro amor.
E quando perde o primeiro amor, fica muito mais difícil. O Davi, ele sempre teve esse amor, essa chama, esse desejo de estar conectado com o próprio Senhor Deus. Ele não, eu estava vendo um filme de Davi esse dia, foi até lá na casa da minha filha. Davi, para orar, ele se deitava no chão. Ele deitava mesmo. E se era para ficar 3 dias, ele ficava lá. Se era jejum, ele caía para dentro. Mas ele não saía para uma batalha, nem para uma guerra, sem a direção de Deus. Sim. Tudo que você fazer, você tem que botar Deus na frente. Sim. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Vamos outra passagem? Ou está terminando já? Aí agora eu posso falar o exemplo? Pode, para terminar. Aí agora, aqui está escrito, exemplo que Davi deixou. O Davi nos ensina que a presença de Deus vale mais que qualquer bênção. Não existe crescimento saudável na fé sem tempo, dedicação e intimidade. Hoje, Deus te chama a sair do raso e buscar melhor Ele, a excelência da sua presença. Precisamos pedir, Jesus, Senhor, tira de nós a pressa que rouba a intimidade contigo. Dai-nos sede da tua presença, como Davi tinha, que possamos te buscar com excelência e não com pressa. Em nome de Jesus, amém. Amém? Amém. Quando você tem essa forma de pensar, jovens, se desperta, muda os seus pensamentos. Ficar só em joguinho, ficar só na frente de TV vendo desenho, a sua mente vira uma geleia. Sua mente tem que ser evoluída. Sua mente tem que ter foco. Tanto espiritualmente, tanto também o que você vai ser quando crescer. Ah, não sei. Ah, não tenho, ainda não vi, ainda não escolhi, ainda nem sei. Nunca sabe nada. Por que não sabe nada? Porque não está conectado com a palavra. Não está buscando Deus com sinceridade. Busca Jesus enquanto se pode. Jesus está à porta. É verdade, tá? Os fatos estão aí. Você que é jovem, é o maior privilégio. Vir para a casa de Deus novinho. Poxa, olha, graças a Deus não precisei sofrer tudo que meu pai e minha mãe sofreu. Já vim novinho para a presença. Já vim novinho para a casa de Deus. Vim velho? Né? É mais triste, né? É mais o que, ó. E para entrar, o conhecimento, a verdade, a palavra demora mais. Porque a mente não está fresquinha, a alma não está pura. Então, o privilégio, bem-aventurado é vocês, crianças, adolescentes e jovens. Não deixa nunca de buscar a presença. Não deixe nunca Jesus em últimos planos. Coloque ele em primeiro lugar. Sempre. Nada é mais importante do que Jesus. Ah, não, mas para mim o mais importante é o presente que eu ganhei do meu pai. Eu fico direto 24 horas no meu videogame. É meu celular. É minha melhor amiga. Jesus está acima de tudo isso. E tem uma passagem, né? Tipo, onde está teu tesouro, está teu coração. É onde que está o teu tesouro, e bem lembrado. Onde está o teu tesouro, está o teu coração. Se o teu coração está no teu pai, em bem materiais, em carro, seja lá em quem for, você vai se perder, mesmo estando dentro da igreja. Pastora, o seu tesouro não é seu esposo, não? Não. O seu tesouro não é seus filhos, não? Não. Eles são importantes para mim, foi um presente de Jesus na minha vida. Mas nosso Deus, Todo-Poderoso, na minha opinião, prioridade para mim é Cristo Jesus. Se eles falassem, a senhora ama mais Deus do que eu vou dizer, Deus com certeza. Um dia quando eu quero falar que não é ele, Deus é tudo na minha vida. Porque eu posso muito bem amar Deus de primeiro lugar e cuidar da minha filha, cuidar da minha netinha,
né? Cuidar das outras, porque é Ele que me dá esse sustento. É Ele que me dá saúde, Ele que me dá ânimo, Ele que me dá fôlego de vida. Foi Ele que me deu. Sim. E como é que eu vou botar Ele em segundo, em terceiro, quarto, quinto, sexto planos? Nunca. Então, sempre quando alguém chegar, não, mas todo dia você tem que estar orando, todo momento tem que estar na igreja, você fala, minha prioridade é minha salvação. Amém? Qual é a sua prioridade? Jesus. Essa é a resposta para o seu pai, para sua mãe, para sua avó, para sua tia, para sua madrinha, para sua irmã, para o seu padrasto, para todos aqueles que não entendem a sua fé. Minha prioridade é o meu Salvador, porque Ele está à porta. Amém? Amém. Palmas para Jesus. Deus abençoe vocês abundantemente.